O cenário político para 2022 começa a se desenhar e, com as eleições chegando, um nome que foi recorrente das últimas disputas é quase certo na próxima corrida presidencial. Estamos falando de José Maria Emael, do Democracia Cristã, e é com ele que a gente conversa a partir de agora. Emael, seja muito bem-vindo ao Conexão RS, um prazer falar com o senhor, que é gaúcho de Porto Alegre, nosso conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul. Uma boa tarde. Eu quero começar lhe perguntando, o senhor tem feito uma campanha muito grande nas suas redes sociais, se colocando como uma terceira via, um ponto de vista diferente da polarização que hoje se tem no Brasil entre a esquerda e o atual presidente Jair Bolsonaro. É isso que o senhor pensa realmente para essas eleições? Se colocar como uma terceira opção? Uma boa tarde. Boa tarde, Raí. Boa tarde ao programa Conexão RS. Inicialmente, eu quero dizer da minha satisfação, da minha alegria de estar conversando, com os gaúchos através da TV Cultura. Nós somos a terceira via. Nós somos a terceira via de há muito tempo. Por exemplo, na Assembleia Nacional Constituinte, a Democracia Cristã foi a verdadeira terceira via. Qual era o cenário na Constituinte? De um lado, você tinha a extrema-esquerda, que tinha propostas que engessariam a economia, como, por exemplo, a estabilidade absoluta após terminar o contrato de experiência. E, de outro lado, os ultraconservadores, que não queriam concordar com nada, nenhum avanço. E a Democracia Cristã foi conciliando capital e trabalho. Resultado: a Democracia Cristã, por meu intermédio, de um lado é autora de todos os avanços sociais dos trabalhadores. Redução da jornada de 48 para 44 horas semanais, a proteção contra a despedida imotivada, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço no mínimo de 30 dias, o direito trabalhador ao lazer, incentivos para proteger o mercado da mulher e, de outro lado, todas as conquistas do contribuinte presentes na Constituição da República Federativa do Brasil são de autoria da Democracia Cristã por meu intermédio. Terceira via é isso. É conciliar contrários e encontrar um caminho mediano. Agora, o senhor tem algo muito marcante, que é o seu jingle, né? O seu jingle todo mundo conhece, tá na boca do povo, é um grande sucesso aí em todas as campanhas eleitorais. Ei, 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 Emael, o Democrata Cristão. O Democrata Cristão. Aí, eu vou te contar a história desse jingle. Como ele começou? Esse jingle nasceu em 1985. Por ocasião da primeira eleição direta para prefeitos, eu concorri pelo PDC, Partido Democrata Cristão. Um detalhe: eu me filiei à Democracia Cristã em Porto Alegre, olha aí, a Juventude Democrata Cristã, em 1962, quando a sede da Democracia Cristã de Porto Alegre era na Rua da Ladeira. Bom, voltamos então agora para o que eu estava falando. Em 85, a Democracia Cristã foi refundada. Ela foi extinta em 65, quando nasceu o bipartidarismo, Arena e MDB. E ela volta 20 anos depois, quando o médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, refunda a Democracia Cristã com o mesmo nome, PDC, Partido Democrata Cristão. Eu já estava em São Paulo, era empresário e advogado na área tributária em São Paulo. E aí sou convocado pela direção nacional para duas missões: reorganizar a Democracia Cristã em São Paulo e ser o seu candidato a prefeito da capital. Concorri, então, com Jânio Quadros, Fernando Henrique, Suplicy, E é nessa campanha que surge o jingle. Nós estávamos reunidos, um pequeno grupo, e entre eles estava um companheiro nosso, um alfaiate, que é compositor de música popular. O nome dele é José Raimundo de Castro. E a reunião estava debatendo com que nome eu seria candidato a prefeito. E havia uma certeza, que os engenheiros diriam uma certeza cartesiana, que eu poderia ser candidato a prefeito com o nome de JM, J. Maria, José Maria, mas nunca, jamais, com o nome de Emael. Nome difícil, um índice no meio, difícil de falar.
mais difícil ainda de escrever. E a reunião estava indo para o seu final com essa certeza. Com o nome de Emael, não. E aí o José Raimundo de Castro, ele ergue o braço e diz o seguinte: mas também tem uma coisa, se a gente ensinar o povo a dizer Emael, o povo não esquece mais. Muito bom. E aí ele mandou: vocês me dão 2 dias para eu tentar encontrar um jeito? E aí, Raia, sem nenhuma expectativa de sucesso, só para não magoar o companheiro, nós dissemos: tá bom, Castro, você tem 2 dias. No final do segundo dia, lá pelas 5 horas da tarde, e ele conta como foi. Ele chamou o auxiliar dele, lá na alfaiataria, para que ele segurasse o telefone. E ele pega o violão e me canta o jingle. Quando ele terminou de cantar o jingle, eu disse a Castro: Castro, a partir de hoje, eu devo a você a minha história política. Eu senti que ele tinha criado algo de genial. E a genialidade do Castro foi vir no EY, o EY brasileiro, que nós falamos a toda hora. E a outra genialidade foi para dizer, logo depois, quem o Emael era, um democrata cristão. Nascia o jingle mais conhecido da história política do Brasil. Com certeza, né? Tá na boca de todo mundo. Que história bacana, que história legal. Agora, outra frase marcante de todas as suas campanhas é sinais, fortes sinais. Fortes sinais. Sinais, fortes sinais. O que isso significa? O que são esses sinais? O anúncio de coisas fortes e boas, que existem caminhos que podem ser trilhados para a felicidade dos brasileiros. Então, tanto é que essa transformou-se numa marca, sinais, fortes sinais, né? Que passou a ser também uma saudação entre pessoas. Uhum. Uma desejando às outras sinais, fortes sinais. Agora, o senhor está muito por dentro também do momento atual. O senhor tem uma presença muito forte nas redes sociais, na internet. A sua página, né, no Facebook, nas redes sociais, tem uma chuva de comentários, muita gente interagindo com o senhor. Como que funciona? O senhor mesmo cuida das suas redes sociais? Tem várias respostas dos seus seguidores? É o senhor mesmo que responde tudo? Sim, sou eu mesmo, Nossa, pessoalmente. que bacana, né? E aprendo muito, velho. Hã? Aprendo muito. Eu imagino, né? Muitas pessoas ali, e as pessoas fazem também homenagens ao senhor, né? Brincadeiras, até por conta da popularidade dessas suas campanhas, né? Isso é muito bacana também, essa interação, né? Com certeza. Agora, deputado Emael, o senhor, a gente falava antes, participou da Constituinte, né, da formação da Constituição Federal Brasileira, e isso é um momento histórico, emblemático do nosso país. Conta um pouquinho para a gente como foi essa criação do que hoje nós temos como as regras, né, do nosso país. Nós devemos, à Constituição Federal, devemos muito à figura de Ulisses Guimarães, do presidente Ulisses Guimarães. Eu vou lhe contar uma passagem que descreve quem era Ulisses Guimarães. Eu tinha uns 30 dias de Constituinte quando não concordei com uma decisão do presidente Ulisses. Aí entrei com uma questão de ordem. Ele indeferiu a questão de ordem. Como eu tinha estudado o regimento, entrei com recurso para que ele submetesse a decisão dele ao plenário. E ele, democraticamente, submeteu ao plenário a sua decisão e venceu. Estava terminando a sessão, quando um assessor especial, doutor Ulisses Guimarães, veio falar comigo. O nome dele era doutor Oswaldo. Um homem circunspecto, sério. Chegou perto de mim e me disse: deputado, o senhor presidente gostaria de falar com o senhor depois da sessão. E ele começou a andar em direção à sala da presidência. E eu, obediente, o segui. Chegamos à porta da sala. A sala da presidência é uma sala comprida, com uma mesa também comprida, retangular. O doutor Oswaldo abriu a porta e eu entrei. Quando entrei, vi Ulisses Guimarães lá na ponta da mesa. E ele se levanta e vem ao meu encontro com os braços abertos. Na metade do caminho, ele me disse: quero cumprimentar o vencedor do dia. E quando me aperta a mão, me disse: deputado, esta casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias vidas.
quando se diz, e depois com simplicidade, com humildade, ele me falou: eu tenho um pouco mais de experiência com o senhor. Quando precisar falar com um amigo, com alguém, para trocar uma ideia, eu estou aqui à sua disposição. Essa frase de Ulisses Guimarães ressoou sempre nos meus ouvidos durante a Constituinte. Acreditar nas próprias razões. E foi assim, né, que no final da Constituinte, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Foram 145 propostas. Que bacana. E a maior parte delas faz parte da Constituição. Conceitualmente, a maior contribuição da democracia cristã, por meu intermédio, para a sociedade brasileira, foi a definição do modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros. É o inciso 1º do artigo 3º da Constituição. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Que bacana. Deputado, vamos falar um pouco então de 2022. O senhor possivelmente, né, vai ser candidato aí, já tem se mostrado um pré-candidato à presidência em 2022. Mas o senhor tem pouco tempo de televisão, né, para sempre demonstrar as suas ideias, as suas propostas. A gente queria entender qual é a sua visão de Brasil. O que o senhor pensa? Quais são os seus planos para os 3 principais eixos, que são educação, saúde e a economia? Todas as nossas propostas, elas partem dessa definição de sociedade a ser construída pelos brasileiros. Uma sociedade livre, justa e solidária. Falando um pouco de propostas nossas. Casa própria. Hoje, qual é a grande dificuldade dos trabalhadores de terem uma casa própria? Todos eles, a grande, imensa maioria, têm casas alugadas. O pagamento do aluguel, que já é difícil, impede a poupança. Hoje, todo financiamento de casa própria tem uma entrada. Por mais simples que seja uma moradia, tem que ter entrada. Esse é o limite e a dificuldade dos trabalhadores adquirirem uma casa própria mediante financiamento, a entrada. Eliminando a entrada, o valor que eles vão pagar é equivalente ao que pagam hoje com aluguel. Isso será uma revolução na área da construção civil e no atendimento dessa necessidade da casa própria para os trabalhadores. O que diz o nosso programa sobre a moradia? O programa da democracia cristã foi vertido em palavras simples, que todas as pessoas entendam. E sobre moradia, nosso programa diz o seguinte: toda família tem direito a uma moradia digna. Um lugar que seja só seu, onde ninguém entre sem pedir licença. Um lugar para viver, envelhecer e ser feliz. Isso é moradia para a democracia cristã. Na área tributária, fui vice-presidente da Comissão de Tributos da Constituinte. Tive uma participação muito forte na elaboração da Constituição Federal na área da defesa do contribuinte. Da mesma maneira como na área dos direitos dos trabalhadores, a democracia cristã é autora de todos os avanços sociais dos trabalhadores, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, a proteção contra a despedida imotivada, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e no mínimo 30 dias, o direito do trabalhador ao lazer, incentivos para a proteção do mercado de trabalho da mulher. Na área do contribuinte foi a mesma coisa. Tudo que defende o contribuinte na Constituição são propostas da democracia cristã por meu intermédio. Vou citar algumas. Inciso 4º do artigo 150, que proíbe que tributo tenha efeito de confisco. O respeito à capacidade contributiva. A possibilidade do ICMS ser seletivo, ou seja, ser menor para os produtos mais necessários. Agora, recentemente, em São Paulo, o governador João Dória reduziu a 0 o ICMS sobre o leite e reduziu bastante o ICMS sobre a venda da carne. Só pôde fazer isso porque a democracia cristã colocou na Constituição esse permissivo constitucional. Na gestão anterior, no governo de São Paulo, o governador Alckmin reduziu
o imposto dos genéricos, medicamentos genéricos, de 18 para 12. Também só pôde fazer isso graças a esse mandamento constitucional. Na área dos pequenos produtores rurais, por exemplo, que ainda é a agricultura familiar, que ainda é um grande ponto importante na economia do Rio Grande do Sul, colocamos na Constituição que quando o pequeno produtor rural trabalha a terra sozinho ou com a família, ele não paga o imposto territorial rural. São milhões no Brasil que não pagam imposto sobre a terra graças à democracia cristã. E mais, colocamos na Constituição que as terras dos pequenos produtores rurais não podem ser desapropriadas para efeito de reforma agrária. Por que isso? Para evitar o terrorismo no campo. Agora, deputado, o senhor se coloca o seu nome à disposição ao cargo da presidência em um dos momentos mais complicados da história recente, no momento de uma pandemia, né, de uma crise sanitária, de uma crise econômica. Como o senhor tem avaliado o combate do governo federal à pandemia neste momento? Uma falta de acerto muito forte. O fato de nós não termos hoje a quantidade de vacinas que nós precisamos, isso é responsabilidade direta da inação do governo federal. Como também os exemplos contra o distanciamento social, contra o uso de máscara, foram maus exemplos do governo federal, maus exemplos que trouxeram a tragédia ao nosso povo brasileiro. As pesquisas eleitorais, as últimas pesquisas aí, claro que ainda é cedo para se falar em pesquisas, mas já tem estudos saindo, mostram uma disputa muito acirrada entre Lula, né, sendo candidato com essa possibilidade, e Bolsonaro num segundo turno. Nessa situação hipotética, caso o senhor não vá para um segundo turno, quem dos dois o senhor apoiaria? Bom, nós não vamos falar em segundo turno. Hoje, qual é o fato real dessa polarização que não existe? O Instituto Paraná Pesquisas fez uma pesquisa com a seguinte pergunta: quem é bolsonarista, quem é lulista ou quem não é nenhum dos dois? Qual foi o resultado da pesquisa? 27 disseram que apoiam Bolsonaro. 23 disseram que apoiam Lula. E 44 disseram que não apoiam nenhum dos dois. Essa é a terceira via. Essa é a terceira via que a democracia cristã representa e incorpora. Essa é a realidade do país hoje. Essa é a grande polarização é a terceira via em relação a cada um deles. Essa é a grande disputa. Esse é o grande desafio. E a terceira via é democracia cristã descendo. E agora, mas em 2018 o senhor apoiou Haddad, né? Isso poderia se repetir, uma afinidade maior com Lula, com o PT, por exemplo? Bom, aí tem uma falta de verdade. Nós não apoiamos Haddad no segundo turno. A democracia cristã liberou os seus filiados para que votassem conforme a sua consciência. Da onde veio essa conclusão que nós apoiamos oficialmente o candidato Haddad a presidente? Naquele momento em que um filho do presidente Bolsonaro afirmou que bastava um cabo e um jipe para destituir, fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal, aquilo foi uma ameaça terrível. Então, eu fui à imprensa dizendo o seguinte: que o candidato Haddad reunisse as forças democráticas para evitar essa desgraça, para evitar essa afronta ao Congresso Nacional, ao Senado, ao Supremo Tribunal Federal. Daí é que passou, então, essa percepção que a democracia cristã teria apoiado Haddad no segundo turno. Não, a democracia cristã liberou os seus filiados para votarem conforme a sua consciência. Eu tenho um ótimo relacionamento tanto com o deputado, que foi constituinte comigo, Lula, como o Haddad, como o Geraldo Alckmin. Então, mas a democracia cristã tem o seu caminho. E o seu caminho é a terceira via em governar o Brasil.
Perfeito. O senhor, recentemente, a gente tem falando sobre essas perspectivas aí para 2022, o senhor tem se colocado, né, com bastante efetividade como essa terceira via, né, buscando esses votos que o senhor fala, fora dessa polarização entre Bolsonaro e o PT, no caso de Lula, mas Lula voltou para o jogo neste momento, né? Como o senhor avaliou essa decisão do STF, do ministro Fachin, de anular as condenações do ex-presidente Lula? Como correto, desde o início, eu sou um garantista em termos de direito. Então, o fato do juiz Sérgio Moro, segundo os dados que foram analisados pelo Supremo, ter tido uma aproximação com os acusadores, realmente resultou numa proximidade que poderia ter interferido na decisão do juiz Sérgio Moro. Então, a decisão do Fachin, na minha opinião, foi correta. Como antes eu já havia me posicionado, conforme a Constituição, que para uma pessoa ser presa tem que ter transitado em julgado a sentença condenatória. Isso é uma das principais normas dos direitos e garantias individuais. Uma pessoa só pode ser presa depois de transitado em julgado a sentença penal condenatória. Deputado Emael, o ministro Ernesto Araújo pediu demissão nesta segunda-feira. Também o ministro Fernando Azevedo e Silva, o ministro da Defesa, também pediu demissão do governo federal. Há uma troca recorrente de ministros dentro do governo Bolsonaro. Como o senhor tem avaliado a atuação desses dois nomes e como vê essa troca recorrente de ministérios na presidência? Bom, eu acredito que a renúncia do ministro de Relações Exteriores foi um fato benigno ao partido. Posições dele em relação à China, a relação à Índia, dificultaram e colocaram em risco o nosso relacionamento. Então, acredito que a decisão do ministro de solicitar a sua renúncia ao cargo foi benéfica, essa decisão foi benéfica ao país. Deputado Emael, eu quero agradecer a sua participação conosco aqui no Conexão RS, um prazer falar com o senhor. E teremos então Emael em 2022? Por enquanto vamos falar de pré-candidato para obedecer à legislação. Que beleza. Deixa eu dizer também o seguinte, cumprimentar Porto Alegre, a minha cidade, que agora, alguns dias atrás, completou 249 anos de existência, a nossa querida Porto Alegre. Com que idade o senhor saiu de Porto Alegre, deputado? Eu tinha 24 anos. No 4º ano da Faculdade de Direito, eu fui contratado pela White Martins para organizar a sua assessoria jurídica. 2 anos depois, em 1964, eu recebi o convite para vir para ser diretor de recursos humanos na área São Paulo da White Martins. Eu tinha 24 anos, foi uma oportunidade fantástica. E São Paulo me recebeu de braços abertos. Fiz questão, a minha filha nasceu em Porto Alegre. Ela tinha 6 meses quando eu e a minha mulher viemos para São Paulo. Que legal. Mas eu fiz questão que o meu segundo filho, José Carlos, nascesse em São Paulo. Foi uma forma de nós agradecermos a cidade que nos recebeu como filhos. E o senhor já está vacinado? Já me vacinei pela Oxford, a primeira dose. Agora, no dia 22, passado 22 dias, eu já estou com 74% de imunização e agora, em 5 de maio, chegarei a 80%. Coisa boa, que beleza. É um alívio, né? Esse momento da vacina, né? Eu não faço ideia de quanto, né? Emael, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui ao Conexão RS. Seja sempre bem-vindo, viu? Muito bem. Quando eu for a Porto Alegre, vou visitar vocês. Aí em Porto Alegre ou em Canoas. Né? Isso aí. É só chegar que a casa é sua. Obrigado mais uma vez. Seja sempre bem-vindo. Muito bom. Juntos agora, juntos depois. Tá aí, Emael no Conexão RS.